O fim da Primeira República. No contexto da crise política brasileira, em 1929, houve um grande desentendimento entre as oligarquias paulista e mineira. Como vimos, o acordo existente entre esses grupos, conhecido como política café com leite, era de que ambos se revezariam ao lançar um candidato à presidência da República. Assim, o presidente paulista Washington Luiz deveria apoiar um político mineiro para as eleições presidenciais que ocorreriam em 1930. Porém, contrariando o acordo, ele indicou o paulista Júlio Prestes como candidato. Dessa maneira, a oligarquia mineira rompeu com a oligarquia paulista e formou a Aliança Liberal ao se aliar às oligarquias do Rio Grande do Sul e da Paraíba. Essa aliança lançou como candidato à presidência o gaúcho Getúlio Vargas, tendo como vice o paraibano João Pessoa. Diversos setores descontentes com a antiga política promovida pelas oligarquias cafeeiras passaram a apoiar a Aliança Liberal. Porém, em 1930, Júlio Prestes venceu a eleição. A Revolução de 1930. Após a vitória do candidato paulista, membros da Aliança Liberal passaram a contestar o resultado das eleições, acusando a ocorrência de fraudes. Poucos meses depois, em julho de 1930, João Pessoa foi assassinado, agravando ainda mais a situação. Membros da Aliança Liberal acusaram a oposição pela morte do político, causando forte comoção popular. Além disso, usaram o assassinato como justificativa para articular um golpe contra o governo. Assim, após unir grande parte dos militares brasileiros em torno da causa, o golpe foi iniciado. Esse movimento armado ficou conhecido como a Revolução de 1930. Houve confrontos em alguns estados do país, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Pará. Porém, rapidamente, os revoltosos conseguiram a vitória. Em 3 de novembro, o presidente Washington Luiz foi deposto e Getúlio Vargas assumiu o governo. O governo provisório. Após assumir o governo, Getúlio Vargas adotou diversas medidas para centralizar o poder em suas mãos, como o fechamento do Congresso Nacional, a suspensão da Constituição de 1891 e a substituição dos governadores estaduais por interventores federais, com exceção do governador de Minas Gerais. Essas medidas desagradaram principalmente a oligarquia paulista, que não aceitou os interventores indicados por Getúlio e passou a defender maior autonomia para o Estado, além de exigir uma política econômica que favorecesse seus interesses. A Revolução Constitucionalista de 1932. A insatisfação com o governo de Getúlio fez os paulistas organizarem a Frente Única Paulista, movimento que reivindicava a elaboração de uma nova Constituição para o país. Diversas manifestações públicas foram realizadas em torno dessa causa, que se tornou cada vez mais forte e popular. Assim, em 9 de julho de 1932, após vários meses de intensa agitação política, teve início uma revolta armada que ficou conhecida como Revolução Constitucionalista. Os conflitos armados duraram cerca de 3 meses. Os paulistas foram derrotados, mas obtiveram de Getúlio o compromisso de convocar eleições para a elaboração de uma nova Constituição para o país. A Constituição de 1934. Em julho de 1934, foi promulgada a nova Constituição Republicana, que apresentou importantes avanços em relação à anterior. Entre outras questões, ela regulamentou a jornada de trabalho de 8 horas e o salário mínimo, garantiu o voto secreto e o direito de voto das mulheres, além de estabelecer o ensino primário, gratuito e obrigatório. Além dela, outras mulheres se imobilizaram, entre elas a bióloga Berta Lutz, nascida em 1894, no município de São Paulo. Ela teve um importante papel na luta pelos direitos das mulheres brasileiras e na organização do movimento feminista.
Obteve formação na área de biologia em uma universidade francesa e trabalhou no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Durante o período em que esteve na Europa, Berta entrou em contato com o movimento sufragista, que lutava pelo direito de voto feminino. Em 1922, ela fundou uma instituição chamada Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, responsável por promover o primeiro congresso feminista no Brasil. Assim, as ações voltadas para conquistas de direitos políticos para mulheres se intensificaram durante a década de 1920. As mobilizações femininas não foram em vão. Além de garantir o voto às mulheres, a Constituição de 1934 assegurou também outros direitos, como o de elas se candidatarem a cargos políticos. Esses direitos já existiam como decreto desde 1932, mas ainda não faziam parte da Constituição. A partir disso, a médica Carlota Pereira de Queiroz foi eleita a primeira deputada federal brasileira. Em 1934, após a aprovação da nova Constituição, Getúlio Vargas foi eleito presidente do Brasil para um mandato de 4 anos pelo voto indireto, ou seja, foi eleito pela Assembleia Constituinte, e não pelo voto dos eleitores brasileiros. No início de seu governo, 2 grupos políticos opostos ganharam força: a Ação Integralista Brasileira, AIB, e a Ação Nacional Libertadora, ANL. A Ação Integralista Brasileira foi fundada em 1932 pelo jornalista e escritor Plínio Salgado. O movimento era fortemente influenciado pelo fascismo, sendo contrário à ideia de democracia. Defendia um Estado forte e centralizado, com total controle sobre a economia e sobre os meios de comunicação, por exemplo, e o uso da violência para impor suas ideias. Em seus primeiros anos de atuação, a AIB demonstrou grande apoio a Vargas. Fascismo: movimento político e filosófico com base no conceito de ultranacionalismo. Aliança Nacional Libertadora, ANL, foi fundada em 1935 por membros de diferentes grupos políticos contrários ao fascismo e tinha como presidente de honra o líder comunista Luiz Carlos Prestes. A organização defendia a formação de um governo que garantisse a reforma agrária, a proteção às pequenas e médias propriedades, a nacionalização de empresas estrangeiras e a suspensão da dívida externa brasileira. Entre os membros da ANL estavam principalmente militares, intelectuais, operários, profissionais, liberais e estudantes. O movimento se posicionava de maneira contrária a diversas características e medidas do governo Vargas. Assim, em julho de 1935, o governo decretou a ilegalidade da ANL. A intentona comunista. Em poucos dias, o movimento foi derrotado por tropas militares que se mantiveram fiéis ao governo. A tentativa de golpe ficou conhecida como intentona comunista, e seus participantes foram presos. Getúlio utilizou a intentona comunista como justificativa para aumentar a repressão aos grupos políticos que se opunham ao seu governo. Integrantes da intentona comunista, ao serem libertos da prisão de Ilha Grande, RJ, 1937. Comunismo: organização socioeconômica baseada na propriedade coletiva dos meios de produção. O Plano Cohen. O Plano Cohen, durante a organização das campanhas brasileiras para as eleições presidenciais, que ocorreriam em 1938, Getúlio Vargas começou a elaborar estratégias para permanecer no poder. Assim, em setembro de 1937, seu governo divulgou o Plano Cohen, um suposto plano que pretendia tirar Getúlio do poder e implantar o comunismo no Brasil. Entre as ações previstas no plano estavam a realização de manifestações populares, uma greve geral, incêndio de igrejas e saques. A suposta ameaça comunista foi utilizada por Vargas para gerar um clima de insegurança no país, conseguindo assim o apoio de diversos setores da sociedade brasileira para ampliar seu poder e enfraquecer seus opositores. Apenas 8 anos mais tarde, revelou-se que o Plano Cohen
era uma fraude criada por um membro da Ação Integralista Brasileira para fortalecer o governo de Getúlio. O Estado Novo. Em novembro de 1937, sob o pretexto de combater o comunismo no país, Getúlio aplicou um golpe de Estado com o apoio de diversos políticos e militares influentes. Assim, as eleições presidenciais, que seriam realizadas em 1938, foram canceladas e teve início o governo autoritário, que ficou conhecido como Estado Novo. Getúlio anunciou diversas medidas após o golpe, como o fechamento do Congresso Nacional, a extinção dos partidos políticos e a imposição de uma nova Constituição, que concentrava o poder nas mãos do presidente da República e reduzia a autonomia dos governos estaduais. O Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP. Em 1939 foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, responsável pela divulgação de propagandas oficiais do Estado. Essas propagandas eram utilizadas para difundir uma imagem positiva do governo, destacando a figura de Getúlio Vargas como um líder bondoso e próximo do povo. Elas eram veiculadas em vários meios de comunicação, como jornais, revistas, materiais didáticos e propagandas de rádio. Outra função do DIP era a de atuar na censura aos órgãos de comunicação do país, restringindo assim a liberdade de expressão e obtendo um grande controle sobre aquilo que era divulgado a respeito do governo. O trabalhismo. De maneira geral, durante o período em que existiu a escravidão no Brasil, as pessoas que realizavam algum tipo de trabalho manual eram pouco valorizadas. Assim, até o início do século XX, os trabalhadores recebiam pouca atenção do Estado brasileiro, quase não existindo leis para regulamentar o trabalho assalariado do país. Porém, o crescimento da industrialização no início do século XX, os trabalhadores ganharam cada vez mais importância na economia e na política brasileira. Como vimos, nesse período, os trabalhadores passaram a se organizar para exigir melhores condições de trabalho. Assim, a partir da década de 1930, percebendo a grande importância dos trabalhadores para a industrialização no Brasil, o governo de Getúlio Vargas buscou influenciar os operários, investindo até mesmo na criação de uma identidade para esses trabalhadores, ligada principalmente à ideia de disciplina. Os sindicatos, por exemplo, passaram a ser controlados por pessoas ligadas ao Estado. Dessa maneira, toda a mobilização dos trabalhadores em busca de melhores condições de trabalho ocorria por meio de órgãos oficiais ligados ao governo. Ao mesmo tempo, o governo adotava medidas buscando fazer os trabalhadores se sentirem valorizados, como a aprovação de leis trabalhistas. A prática política de valorização do trabalho nas esferas políticas e econômicas, dando destaque à questão dos direitos trabalhistas, é chamada trabalhismo. Essa política agradou muitos trabalhadores e gerou grande prestígio ao presidente Vargas. No entanto, o trabalhismo aumentou a intervenção do Estado nas atividades políticas dos trabalhadores, restringindo a autonomia pela qual lutavam. Assim, se por um lado Vargas legalizou direitos importantes pelos quais os trabalhadores vinham lutando havia décadas, como o salário mínimo e as férias remuneradas. Por outro, eliminou direitos igualmente importantes, como a possibilidade de formar sindicatos livres e organizar greves. A consolidação das leis do trabalho. Entre os principais avanços nas leis trabalhistas que ocorreram durante o Estado Novo está a consolidação das leis do trabalho, CLT, criada em 1943. Garantiu diversos direitos básicos aos trabalhadores, como leis específicas para mulheres e jovens trabalhadores, jornada de trabalho de 8 horas diárias, pagamento de horas extras e descanso semanal remunerado. Durante todo o governo de Getúlio, a conquista de leis trabalhistas foi apresentada pelo governo como um benefício do Estado, oferecido aos trabalhadores, embora elas tenham sido consequência de décadas de mobilização operária. Com isso, Getúlio conseguiu ampliar seu prestígio como liderança política do país, conquistando grande apoio da classe trabalhadora. A economia do Estado Novo. No setor industrial, o governo investiu nas chamadas indústrias de base,
ou seja, em indústrias que forneciam matéria-prima, como minério e aço. Dessa maneira, durante o Estado Novo, o governo criou o Conselho Nacional de Petróleo, a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, e a mineradora Vale do Rio Doce. Processo migratório: atrativo, migração por desejo; repulsivo, migração obrigatória por motivos de sobrevivência. As consequências da urbanização: o excesso de pessoas vivendo no meio urbano de modo não planejado pode gerar desemprego, marginalização social e saturação dos serviços públicos. Nesse contexto, é cada vez mais evidente nas cidades também a existência de uma grande desigualdade social. Assim, o aumento do número de pessoas nas cidades deve ser sempre acompanhado por investimentos públicos, para que os serviços possam atender de modo adequado à população. Conforme a urbanização foi ocorrendo, porém, a partir da década de 1930, poucos foram os investimentos dos governos em propostas de planejamento urbano para organizar o acréscimo das cidades. Serviço de Proteção aos Índios, SPI. O Serviço de Proteção aos Índios, SPI, foi criado em 1910 como um órgão de regulamentador das relações entre o governo e as populações indígenas. Foi um dos primeiros passos para o estabelecimento de uma política pública voltada a esses povos. Como objetivos principais, o SPI propunha organizar ações de intervenção nas aldeias para integrar os indígenas à dinâmica da economia nacional. Assim, os indígenas eram orientados a participarem de atividades educativas, que ensinavam trabalhos manuais, serviços de mecânica, símbolos cívicos, técnicas agrícolas e pecuária. No entanto, a tentativa do SPI de realizar a integração dos povos indígenas à sociedade dos não-indígenas não respeitava as culturas, as tradições e os costumes desses povos. Isso teve como consequência a descaracterização cultural desses povos, pois não era uma política de valorização e respeito pela diversidade indígena. Em 1967, a instituição passou a sofrer muitas denúncias de irregularidades e foi extinta. Marcha para o Oeste. Um dos projetos políticos de Vargas para o país foi a chamada Marcha para o Oeste, que propunha investimentos na ocupação e no desenvolvimento de regiões do interior do Brasil. A marcha propunha também um aumento das redes rodoviárias e ferroviárias entre as diversas regiões do país, assim como um maior povoamento do Norte e Centro-Oeste. Nessa época, a urbanização e a industrialização ainda eram marcantes apenas nas regiões litorâneas, enquanto o interior era considerado por muitos uma região estagnada, atrasada e um vazio territorial. Vargas desenvolveu a política do trabalhismo e aprovou a consolidação das leis do trabalho. O Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, foi criado em 1939 com o objetivo de divulgar propagandas oficiais do Estado Novo, além de atuar como órgão de censura, controlando o que era publicado sobre o governo. Na Revolução de 1930, Vargas assumiu o poder por meio de um golpe. Estado Novo foi o governo instituído por Vargas em 1937, com caráter ditatorial e autoritário. O direito ao voto feminino foi conquistado na década de 1930,